Que a graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações é Mateus, capítulo 13, versículos 53 ao 58, que diz assim: Havendo terminado de contar essas parábolas, retirou-se Jesus dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: De onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: Não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas, amém? Aqui o Senhor Jesus está nos afirmando que muitas vezes, aqueles cristãos, servos do Senhor, aqueles que acabaram de se converter, ou aqueles que estão há muitos anos a serviço do Senhor, que muitas vezes eles vão ser muito bem recebidos, amados e reconhecidos fora de suas casas, de sua cidade, de sua família, mas ali é onde ele deveria ser amado, reconhecido, onde ele deveria ser cuidado, ele não vai ser. Por quê? Porque é difícil para o ser humano. Olha, no caso de Jesus, essas pessoas que se escandalizaram foram pessoas que viram Jesus crescer. Eles viram Jesus em forma humana, crescer. Então, o filho de um carpinteiro, que José, a profissão de José era carpinteiro. Então, filho de um carpinteiro, que também fazia ali o mesmo que o seu pai, o mesmo ofício de seu pai. Então, ele era um homem comum, um homem simples, um homem que sempre viveu ali até os seus 30 anos, na verdade até os 33, porque ele continuou caminhando ali por perto, Então, ele viveu a vida inteira ali, eles conheciam Jesus, muitos ali conheciam Jesus desde o seu nascimento. Então, com 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Então, do nada, digamos assim, ele começa a pregar o evangelho para todo lado e curar, fazer sinais e maravilhas que não era comum a eles para ver, não era comum a eles, como ressuscitar mortos, isso não era comum a eles. Então eles se escandalizaram, falaram: puxa vida, como assim, E o que acontece nos dias de hoje? A pessoa vai, se converte, o Senhor dá a ela dons, ela começa a operar, e muitos ficam escandalizados. Ou então o Senhor começa a usar aquela pessoa para pregar a palavra, muitas vezes aquela pessoa não tinha um bom testemunho quando ela não era uma discípula de Jesus, um discípulo de Jesus, não tinha um bom testemunho. E essa pessoa, quando vê ela, de repente, falando da palavra, fazendo sinais e maravilhas, ela fica escandalizada mesmo. E isso é normal, de acontecer. Se assim aconteceu com o nosso mestre, assim vai acontecer conosco também. Amém? Então que nós não venhamos a nos entristecer quando nós não temos um reconhecimento, um apoio. Muitas vezes nós não queremos reconhecimento mesmo, mas nós queremos um apoio, queremos que a pessoa nos respeite, que ela entenda o nosso estilo de vida, e muitas vezes ela não vai entender. Porque aquele que está na escuridão, querido, muitas vezes ele vai permanecer na escuridão, porque é o que ele quer, nós somos de acordo com aquele que nós caminhamos, nós nos tornamos parecidos com aquele com que nós caminhamos. Quando nós caminhamos com Jesus, nós somos mais luz. Agora, quando nós caminhamos com o inimigo, quando a pessoa caminha com o inimigo, ela se torna parecida com ele. Ela não consegue entender, ela não consegue aceitar, ela não consegue respeitar, Ela tem um ódio que nem ela entende por que ela tem uma raiva, uma indignação por você ter mudado, vamos supor, de religião, que muitas vezes nem ela entende, porque não é nem ela, mas é aquilo que está atuando nela, amém? Então não deixe seu coração se entristecer com nada, permaneça firme e constante, como permaneceu Jesus. Jesus foi acusado de tantas coisas, até de ser o próprio inimigo, e ainda assim, ele permaneceu firme até o fim e cumpriu o seu propósito aqui na terra, amém? E recebeu o seu galardão por conta disso. Ele nos trouxe a salvação, porque ele não aceitou ser parado por pessoas, pela ideia de pessoas, pelo julgamento de ninguém. Amém? O Eterno te ama.